Olá, eu sou o professor Giovanni e hoje vamos responder mais uma questão aí do concurso do Banco do Brasil, cargo de escriturário, área de probabilidade e estatística. Vamos lá. Há 10 anos, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era de 30 anos, com desvio padrão de 8 anos. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média das idades em anos completos hoje é... sei que ele está pedindo dois conceitos de estatística aí, que é média e desvio padrão. Vamos só relembrar aí rapidamente o que seria média e desvio padrão. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Imagine que esse é um conjunto com valores de preços de 3 bombons. É R$1, R$2 e R$3. Imagina que X é um conjunto e aí você tem lá um bombom que custa R$1, outro R$2 e o outro R$3. E Y é o preço de cookies. Imagina que tem lá o conjunto Y, em que um custa... Vamos ter que mudar aqui. 3, 4 e 5, porque os dois estão iguais. Um custa R$3, o outro custa 4, o outro custa 5. Tá. Então, como que é a média? Como que eu calculo a média? A fórmula da média é a seguinte. Média de x é igual o somatório de x dividido pelo número de elementos. Então, se eu pegar no caso do x, somatório de x é 1 mais 2 mais 3, 6. Dividido pelo número de elementos, que é 3, a minha média é R$2. Tá? Essa é a média. O que seria o desvio padrão aí do x? Desvio padrão é dado pela raiz do somatório do valor observado menos a média ao quadrado, né, o quadrado disso, dividido pelo número de elementos menos 1. O que seria aí, então, o valor do x? Como que eu calculo? Eu primeiro enumero os elementos que eu tenho do conjunto de dados 1, 2, 3 e faço x menos a média. Sei que a média é 2. Então vai ser 1 menos 2, 2 menos 2, 3 menos 2. X menos a média vai ficar menos 1, 0 e 1, positivo. Aí eu elevo ele ao quadrado. Elevo essa diferença aqui ao quadrado, que é 1, menos 1 vezes menos 1 é mais 1, aqui é 0, aqui é mais 1 positivo. E eu somo tudo isso. Faço o somatório do x menos a média ao quadrado, que vai ser 1 mais 0 mais 1, que vai ser igual a 2. Tá? Aí eu venho aqui e substituo nessa fórmula. Esse valor aqui é o somatório. Sobrou lá n menos 1. N é o número de elementos. 3 menos 1. Então, isso aqui vai dar a raiz de 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Raiz de 1 é igual a 1. Então, meu desvio padrão é R$1, nesse caso, para os preços de bombons. Vamos ver aqui no caso dos cookies. Eu tenho que os valores são 3, 4 e 5. Então, eu vou calcular a média. A média sempre é representada pelo risquinho reto em cima do valor. Média de y aí vai ser, então, o somatório dos valores de y dividido pelo n, pelo número de elementos. O somatório de y é 3, 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, 12 dividido por 3, a média de y aí é 4. Como que eu obtenho o desvio padrão? De novo, enumero todos os elementos de y que eu tenho, que é 3, 4 e 5. Faço y menos a média, é 3 menos 4, 4 menos 4, 5 menos 4. Faço isso ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado é 1 mais 1. 0 que é 1. E somo tudo isso. Faço o somatório dessa parte que vai ser 1 mais 0 mais 1. Vai dar 2. Já dá para ver que vai dar um resultado bem parecido no caso anterior. E agora substituo na fórmula, né? Aqui é o somatório do x menos
ou do y menos a média de y², que é 2, que eu calculei. 2 dividido pelo número de elementos menos 1, que é 3 menos 1. Vai dar novamente lá 2 dividido por 2, que vai dar 1, raiz de 1 é 1. O desvio padrão, então, é 1. Vamos voltar aqui para a questão. Então eu tenho há 10 anos a média das idades. Eu vou colocar aqui para marcar, ó, há 10 anos. Então, há 10 anos a média das idades era 30. Vamos imaginar um conjunto para facilitar a nossa vida aqui. Imagine que esse é o conjunto com as 526 pessoas e cada pessoa representa um pontinho. Imagine que tem 526 pontinhos. Então, o número de pessoas aqui é 526. Eu sei que a média aqui é 30 anos. Está escrito lá, ó. E eu sei que o desvio padrão, vou chamar de S nesse caso, é 8 anos. Então, ele está pedindo, considerando que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média das idades, em anos completos, hoje é... Então, a gente tem que fazer hoje. Imagine o mesmo conjunto. Então, eu vou usar outra cor aqui para representar. Tá? Não morreu ninguém, como ele está dizendo ali, né? Então, o N continua igual. A média, como que eu obtenho a média? Passou 10 anos, não mudou ninguém desse conjunto, então a média passa a ser 40 anos. Desvio padrão, muda quando eu mudo a média, mas não mudo os valores? Veja lá no exemplo que a gente fez aqui, ó. Nós tínhamos o conjunto de dados 1, 2, 3, média 2, desvio padrão 1. Conjunto 3, 4, 5, média 4, desvio padrão também 1. Então, portanto, o desvio padrão não muda quando você aumenta os valores. Por quê? Porque no cálculo do desvio padrão, você pega cada valor observado e tira a média. Aqui, ó, você tira o valor da média, então a média não influencia. Portanto, o desvio padrão não vai ser influenciado, ele vai permanecer o mesmo valor. Então, aqui vai ser também 8 anos. E ele está pedindo o quociente, né? O que é o quociente? Quociente nada mais é do que a divisão. É igual a divisão. E ele está pedindo, então, o quociente entre desvio padrão e a média das idades, que é o x. Estou chamando os dois de x aqui, mas eu poderia chamar de uma letra diferente. Mas ele está falando hoje, ele está pedindo hoje. Então, o valor aqui é o quê? É o 8 dividido por 40, aqui o S sobre desvio padrão sobre a média. Isso dá para dividir, vai ficar... Se eu dividir por 8, vai ficar 1 sobre 5. A gente chegou na resposta praticamente. Só faltou converter aqui de fração para decimal, que a resposta lá está em decimal, né? Tenho que dividir 1 por 5. 1 não tem como dividir por 5, eu baixo um 0 lá e baixo um 0 aqui. 10 dividido por 5, 2. 2 e 5, 10, zerou. Minha resposta, então, aqui é 0,2. Respondida a questão aí ao item C. Vamos para a próxima.